E aí, vamos começar? A Vamos galera vai lá. entrando e a gente vai. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Rayane, eu também tenho muitos conhecidos aqui já. Fui convidada para intermediar hoje, palestra super bacana aí de Rani, estava ansiosa para saber mais sobre esse assunto. Sei que ela vai falar do livro dela e estou esperando aí, é, mas esse conteúdo super bacana, né? E a gente faz parte do Espaço PIN, né? Para quem não conhece também. Escritório colaborativo de engenheiros e arquitetos, e que funciona lá no CIA Hub, que é o corpo que promove esse evento, está tendo esse Observa, com vários assuntos relevantes, conteúdos para empreendedores, e é dessa forma, é bem leve, é uma conversa com uma cervejinha, então é algo que a gente pode ficar bem à vontade. E, inclusive, próximo mês já tem dois confirmados, né? É, Acesso do cliente, Fabiano Salgado, André Ribeiro, que é gerente de marketing da Exig, e o, o Fabiano Salgado é da 99, né? E o segundo que é confirmado é um de User Experience, com Camila Lima, que foi uma das designers que compuseram o time das Olimpíadas do Rio, e foi chefe da equipe de design dos Jogos Pan-Americanos. A galera traz pessoal de peso, né? Para trazer conteúdo legal para a gente, né? Então é isso, o Rani vai se apresentar, né? Falar um pouco sobre negociação para a gente. E eu peço para que vocês continuem com os microfones desligados, né? E a gente vai interagindo aí pelo chat. E é com você, Rani, fique à vontade. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo aí do Cia Hub, Yolanda, Guilherme, vocês do Espaço BIM. Queria agradecer aqui o convite, agradecer a cervejinha que vocês me mandaram. Eu estou já com ela aqui, só não sei se vou ficar tomando, né? Bom, antes de abrir a minha apresentação, para não ficar saindo e voltando para a apresentação, já que a Rayane falou do livro, esse livro que ela falou é esse daqui, dá para vocês verem aí? Ó, é um livro de negociação que é mais voltado para projetos, né? Negociação de projetos. Então, depois quem tiver curiosidade, ele tá só tem essa versão aqui impressa, porque a gente está coletando patrocínio para fazer as tiragens. Mas ele tem disponível também online, certo? Então, eu vou começar aqui a minha apresentação. Aqui. Me digam aí se tá legal, tá, gente? Tranquilo para vocês? Beleza, tá ok aqui. Bom, então, eu tenho aí essas marcas que já estão contribuindo, né? Que é a A4, que é a escola que eu sou coordenadora, o Instagram BIM para Negócios e a Ingeconte Soluções, que é um escritório de contabilidade maravilhoso, que eu acho que todo mundo deveria contratar. Então, que inclusive minha contadora, Nara, está aqui e eu recomendo a todos. Bom, primeiro eu queria fazer uma pergunta, se vocês quiserem interagir agora nesse momento, não tem problema não, tá? Vocês acreditam que toda negociação é uma venda? Sim? Não? Querem interagir, dizer? E vocês acreditam que... Diga aí, quem levantou a mão para interagir aí? Toda negociação é uma venda? Eu acho que não. Não, né? E toda venda é uma negociação? Sim. Sim? Será? Vamos ver. Olha só, eu gosto muito dessa frase do Eugênio de Carvalhal, que é um pensador sobre negociação. Ele escreve sobre esse tema, né? A gente não sabe. Acho que Ryan está com o microfone ligado, agora seria melhor desligar. O Eugênio de Carvalhal ele escreve sobre negociação
E eu acho interessante falar isso, porque muitas pessoas acreditam que negociação é algo inato, enfim. E não, existem técnicas, existe pesquisa científica sobre isso, né? E eu acho muito interessante essa frase dele, que ele diz assim: a negociação resulta de uma ação deliberada das partes em busca de uma posição de equilíbrio, ou seja, em busca de um acordo. Quando ele fala em ação deliberada, a gente pressupõe que a pessoa, ela decide participar da negociação. É um ato voluntário, né? Não é um ato involuntário. Você toma uma decisão de negociar ou de não negociar, que é o que ele chama de fuga, né? E deliberada de quem? Das partes, né? As partes, elas são um dos pontos que se fala sobre negociação. Existe, pode ser uma pessoa com outra pessoa, pode ser uma empresa com outra empresa, pode ser uma empresa com um grupo, uma empresa com uma pessoa, pode ser duas nações, né? Então, quando a gente fala que uma negociação não necessariamente é uma venda, é porque não necessariamente você está fazendo uma negociação financeira, ela pode ser uma negociação de um acordo internacional, enfim. Então, é muito amplo, o tema da negociação é muito amplo. O foco que eu vou dar aqui é para venda, e ainda mais focado em serviço, e ainda mais focado em projeto. Então, é um nicho do nicho do nicho, né? E as partes em busca de quê? Em busca de um equilíbrio, de um acordo. Quando não existe acordo, né? Não quer dizer que não houve negociação, só que o objetivo não foi alcançado. E nem sempre o acordo é bom para as duas partes, né? Às vezes, alguma parte sai perdendo, outra sai ganhando, porque tem gente que fala, tem que ser bom para as duas partes. Sim, mas não necessariamente é melhor, não necessariamente é igualmente bom para as duas partes. Muitas vezes é melhor para uma do que para a outra, porém, ambas consideraram uma aceitável, e quando se considera um resultado aceitável, a gente tem aí o que chamamos de acordo, né, na negociação. Bom, e por que eu falo desse tema, né? Eu sou arquiteta e urbanista e durante muito tempo trabalhei com projetos de arquitetura, e não só com projetos de arquitetura, eu também trabalhei com gerenciamento de obras, trabalho até hoje com treinamentos, não só treinamentos individuais, mas treinamentos com empresas. Então, são serviços que requerem negociação, né? A gente sabe que arquitetura e engenharia são serviços que demandam um esforço muito grande em negociação. Não é um produto que você vai no supermercado e compra, né? Quando a gente diz que nem toda negociação, nem toda venda é uma negociação, você chega numa feira e tem lá o preço do tomate, R$4. Você decide se vai comprar ou não, né? Agora, se tivesse lá o homenzinho da feira que plantou aquele tomate, que é orgânico, e aí ele começa a falar para você, não, mas esse tomate aqui é orgânico, é muito saudável. Então, ele está negociando com você, mas não necessariamente, né? Você pode simplesmente chegar num lugar e comprar um produto sem negociar. Então, nem toda venda é uma negociação, como também nem toda negociação é uma venda. Nas negociações que são para vendas, aí a gente vai ter, né, produtos, serviços e por aí vai. Eu tenho uma pós-graduação em gestão de empreendedorismo e marketing pela PUC do Rio Grande do Sul. Sou fundadora dessa escola de softwares, né, que é a Quatro Ensino Especializado. E sou pós-graduada em metodologia BIM, que é uma área específica de arquitetura e engenharia. Bom, e de onde surgiu essa minha ideia desse livro, desse método, enfim? Surgiu há muito tempo atrás de uma insatisfação dos colegas arquitetos e engenheiros em relação à precificação e negociação. Então, eu sempre tive muito envolvida, né, com os colegas e tentando levar esses conceitos de valorização profissional. E muitos colegas chegavam para mim e diziam, já que eu trabalhava com cursos, né, Rani, faz um curso de negociação, faz um curso de precificação, porque era um tema que eu sempre costumava levantar entre os colegas, e enfim. E aí foi surgindo dessa demanda, vamos dizer assim, dos colegas da área sobre precificação e negociação, né? Só que quando a gente fala da precificação para os colegas e a gente sugere uma determinada referência, uma determinada tabela, a gente sente uma resistência muito grande por parte dos próprios colegas, de que aquele método, aquele valor ali, aquele preço, né, que a gente vai falar da diferença disso,
é muito alto, mas eu não vou conseguir cobrar, enfim, eu vou falar mais sobre isso mais na frente. Então, existe uma baixa autoconfiança desses profissionais dessa área. E eu acredito que isso também acaba se ampliando para outras áreas que trabalham com criação, que trabalham com design, né, que é design gráfico, o design de produto, enfim, outras áreas relacionadas com prestação de serviços de criação, serviços intelectuais. Bom, e aí é difícil para o profissional entender, às vezes ela até entende, né, que o serviço dele não é caro para o benefício que ele entrega. O problema maior é saber mostrar isso para o cliente, né, mostrar que o serviço não é caro para o que ele entrega. E aí eu tenho essa contracapa, né, do livro, do método MOVA, que é 5 passos para aumentar seu poder de negociação, que é da nossa editora A4. Bom, e aí eu vou começar com essa pergunta, né, que é uma grande confusão. Quando a gente fala assim, como cobrar? Muita gente já vai direto para preço, né? E aí a gente tem que, o quanto cobrar é diferente do como cobrar, né? O quanto está relacionado mais a números, né? Então, a gente precisa, antes de falar de negociar, de como negociar, a gente precisa entender essa diferença e saber onde é que está o problema do profissional, se está na questão do quanto ou do como, né? Então, o quanto cobrar está relacionado com áreas mais das exatas, né? Finanças, matemática, contabilidade, referências de precificação, um pouco também de gestão interna, gestão financeira. Então, tudo isso é muito focado em números, né, em dados. Então, eu queria propor aí, passei para a Rayane um link que eu queria propor que vocês respondessem. É um teste rápido de 10 perguntinhas, para a gente testar como é que vocês estão do ponto de vista de precificação, né? Da questão do quanto. Queria que a Rayane passasse aí. Rayane, você pode passar para o pessoal? Vou passar agora. Pronto, você passa o link 1 para o pessoal, e eu vou abrir aqui para ver as respostas, né? As perguntas são essas, certo? Mas vocês vão responder aí no formulário. E me avisem se tiver dado alguma coisa errada. Esses formulários sempre deixam a gente na mão. Veja aí se vocês conseguem responder. O link tá aí, galera, no chat. Pronto, galera. O link no chat é rapidinho, são 10 perguntas de sim e não. E aí, no final, vai ter uma pontuação. Eu quero que vocês vejam a pontuação de vocês, tá? Então, eu vou responder. Respondam, porque vai ter três respostas, né? Quem tá mal, quem tá razoável e quem tá bem. Vamos lá, eu tô de olho aqui, ó, nas estatísticas. Ó, já chegou uma resposta nova aqui. Menino? Arrasou aqui, hein? Essa eu já sei que foi de Nara. Não, foi não. Foi um que respondeu aqui, tirou 9. Tirou 9 de 10. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver. Resumo. Ó, já teve um aqui que também arrasou. Tá no nível 3 de conhecimento aqui da área. Olha aí, novas respostas. Muito bom, gente. A minha não deu 10, não, porque a gente nunca sabe tudo, né? Também. Não, a minha não deu. A minha deu longe de 10. A minha deu longe de 10. É porque tem umas coisinhas que, embora a gente saiba, às vezes a gente não faz. Aí a pergunta é... Olha aí. Novas respostas chegando. Ó, a gente tem sabe aqui... o que tem que fazer e não faz, né? Então, eu fiquei nessa dúvida de responder. A gente talvez não sabe, né? Tem coisa que Não, eu fui péssima. é difícil botar em prática.
Cadê, gente? Tem mais gente aí, tem mais gente no chat que eu não estou vendo as respostas aqui, não. Chegaram mais. Olha. Essas respostas vão chegar no e-mail de vocês também, viu? Para quem quiser depois ver lá o resultado. Show. Pronto. Ó, tem gente que não está respondendo, está com vergonha, eu acho. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Olha só, depois eu mando para vocês os resultados mas teve 6 pontos, 9, teve um que tirou 9 aqui, viu? 8 pontos. Gente, 3... tá bem. Tá bem, ó. Nara foi 8, Nara, muito bem, Nara. Tem 2 coisas aí que eu faço. Mas vamos lá, vamos para as respostas, né? Bom, essas perguntas aqui, gente, só para vocês entenderem a razão disso, tipo, diferença entre despesas e custos, né? Porque a gente sabe que alguns itens são fixos, outros são custos referentes ao serviço. Isso tudo vai influenciar na precificação, porque vocês vão entender que precificar não é só pegar o valor de mercado e colocar teu preço. Às vezes o valor de mercado pode ser muito baixo e, de repente, você não consegue nem pagar as suas contas com aquele valor que você está cobrando. Então, é interessante fazer esse comparativo com o valor que você cobra e os seus custos, né? Você precisa fazer esse levantamento constante tanto de faturamento, que tem as perguntas aí sobre faturamento, né? Sobre seu lucro, né? Se você tem noção de quanto está o seu lucro hoje, se esse lucro é bom, se é ruim, comparar com outros escritórios, né? Eu acho importantíssimo também deixa eu ver a pergunta do Prolabore. Você tem... Ué, cadê a pergunta do Prolabore? Vocês responderam do Prolabore? É a 9. A 9. Você tem um Prolabore definido. Isso é fundamental. Muitos escritórios não têm esse controle entre o que é dinheiro do escritório e o que é seu profissional, né? Não existe um Prolabore, você não tem um pagamento. Então, enfim, fica aquela coisa confusa. E eu falo isso porque eu já fui assim também, né? Até um tempo desse, eu não sabia nem o que era isso. Então, é importantíssimo. Hora técnica, né? Mesmo que você não vá cobrar por hora técnica, mas se você sabe o valor da sua hora, se você tem noção das horas que você gasta num projeto, você consegue ver se está valendo a pena aquele valor que você está cobrando. Então, são dados que ajudam você a precificar e não necessariamente você vai cobrar daquela maneira, mas você precisa entender a realidade financeira da sua empresa, do seu escritório, para poder tomar decisões. Então, aqui, ó, a nossa resposta, né, de 1 a 4, você tem muito a melhorar, então precisa estudar um pouquinho. Então, vale a pena ficar mais atento às questões financeiras para sua atuação profissional. De 5 a 8, você já está no caminho certo, talvez você só não esteja atualizando os seus dados e precisa melhorar isso. E do 9 a 10, você é top, né? Basta só se organizar. E aí, de repente, essa pessoa sabe precificar, tem todas essas noções, mas tem dificuldades com negociação. Então, vamos seguir. Eu trouxe alguns exemplos de referências de precificação. Quando você tem referências de preço, você também tem facilidade em negociar, porque um dos pontos de negociação é você ter dados objetivos, ter informações, ter referências para apresentar para um cliente, né? O cliente não pode achar que aquele número saiu da sua cabeça. Então, você precisa ter alguma base. Nem que seja para você dizer que você está cobrando muito além daquilo ou muito aquém. Eu não cobro conforme a tabela de honorários do CAL, porque o valor dá muito alto. Mas, ao menos, você deveria mostrar para o seu cliente, sabe? Olha só, existe uma tabela que está aqui, essa tabela, pelo conselho, eu deveria lhe cobrar 10 mil reais, mas eu estou lhe cobrando 5. Então, veja, eu não estou lhe cobrando nem o que a tabela está dizendo, mas se você chega sem nenhuma referência de cobrança, é difícil para o cliente entender que aquilo partiu de um cálculo, que aquilo partiu de um esforço seu em chegar com um valor real, com um valor que que faça sentido do ponto de vista técnico. Né? Ele não pode achar que o valor saiu da sua cabeça. Então, existem várias referências de precificação. Outra referência é a hora técnica, tem sido muito falado, né, essa metodologia de precificação, que é com base na hora técnica. É bem interessante, porque a hora técnica, ela inclui vários outros custos e despesas do seu escritório, né? A hora técnica também não surge do nada, você não pode chegar para o seu colega e, ei, qual é a sua hora técnica? Ele vai dizer, 130.
e aí você vai cobrar os mesmos 130 porque o seu colega está cobrando? Não, você tem que saber a sua hora técnica. Quantos computadores tem na sua empresa? Quantas licenças tem? Quantos estagiários tem? Quantos profissionais trabalham? Quanto é a sua energia? Todas as suas despesas, todos os seus custos e também a sua pretensão de lucro, ela tem que estar dentro da sua hora técnica. Então, também não pode ser um valor inventado da sua cabeça. Preço tabelado é outra maneira também. Eu conheci profissionais que só faziam um tipo de serviço. Aí eu só faço casa em condomínio fechado. E eu cobro um valor X para isso. Pronto. Ele tinha um preço para fazer casa em condomínio fechado, só fazia aquilo. Era tabelado. Não importava se ia dar maior a área, se ia dar menor. Ele criou aquele sistema e estava funcionando muito bem. Todos os clientes dele pagavam o mesmo valor, estavam super satisfeitos, porque pagavam o mesmo valor pelo projeto. Percentual sobre o CUB, né? Eu gosto desse método, porque é um argumento bem favorável para você que vai cobrar, afinal de contas, se o seu cliente pode pagar por uma obra de, sei lá, 500 mil reais, você vai deduzir que ele tem condições de pagar um percentual em relação a esse custo para o projeto, né? Óbvio que o percentual sobre o CUB é muito variável de acordo com a área do projeto, com a tipologia do projeto, com quanto, se for um edifício, né? Quantos pavimentos tipos, você não vai cobrar por todos os pavimentos tipos, existem fatores de multiplicação, né? Para repetições, enfim. E referências de mercado, que é o número 5. E aí eu vou botar um grande cuidado aqui, né? Porque se você vai lá no seu colega, pergunta o preço dele, ou faz, sei lá, liga para 5 colegas e pergunta quanto eles estão cobrando, e você faz uma média desses 5 e passa a cobrar isso, então, assim, você não está precificando, você está simplesmente seguindo uma referência de 5 pessoas que você viu, 5 colegas. Então, é muito perigoso, porque você não sabe, não está considerando a realidade do seu escritório, você não está considerando nenhuma referência oficial, vamos dizer assim, de precificação. Então, é muito perigoso. É uma referência para você saber se você está muito aquém ou muito além do valor que está sendo cobrado no mercado. Bom, mas aí vem a questão da insegurança, né? O fantasma da insegurança. Essas tabelas são irreais. A primeira coisa que a gente escuta, é muito irreal, é muito alto. Algumas, realmente, algumas vezes a gente coloca lá os preços na própria tabela do CAL e sai um valor absurdo. Às vezes é o valor do projeto, da obra. Então, tem que se ter também um cuidado na hora de preencher os dados, né? Se você vai usar uma tabela, você tem que ter cuidado na hora de preencher os dados. Outra coisa que surge, né? Nunca vou conseguir cobrar preços mais justos, né? Muita concorrência desleal. Então, a pessoa começa a ficar o quê? Insegura. Mesmo que ela saiba, né, que existe, esse preço aqui é o que eu deveria cobrar. Ela não se sente segura para cobrar aquilo. Então, saber precificar não significa necessariamente saber negociar. Então, por isso que tem essa frase aqui, né? Nenhuma referência de preço será boa se você não souber como negociar. Então, não adianta você fazer 1000 cursos de precificação e chegar lá e você ver que o seu escritório precisa de ter pelo menos, sei lá, 30 mil reais de faturamento mensal para pagar as despesas. Se você vê que a sua realidade é essa e não se sente seguro para cobrar, o que vai acontecer? Você vai fechar seu escritório, porque você não consegue cobrar, você não se sente seguro, não arrisca, né? Muitos nem arriscam cobrar um pouco mais por medo de não fechar negócio, e aí nunca vai conseguir cobrar, nunca vai ter nem a experiência, né? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês o método mais rápido para negociar projetos. Esse método aqui, chamado método WET. Alguém conhece esse método? Já ouviram falar? Eu imagino que não ouviram falar com essa sigla, mas com certeza ou já usou esse método, ou já viu um colega que faz, né? Eu tenho uma amiga que ela faz assim, que é negociar pelo WhatsApp, enviar o orçamento por e-mail e falar o preço por telefone. Método WET. Muita gente já utilizou esse método, né? Famosíssimo. É o método mais rápido de negociar, mas não é nem de longe o mais eficaz, né? Na verdade, o método WET, ele nem chega a ser quase que uma negociação, né? Você
nem está chegando na negociação. Seu cliente pergunta o preço e você diz, ó, quanto é que você cobra um metro quadrado? Ah, é tanto. Você não está nem negociando, né? E manda um orçamento aí, você manda por e-mail, o cliente some, aí você manda outro e-mail, e aí? Pensou sobre o orçamento? O cliente sumiu. Nunca mais apareceu na sua vida. E negociar pelo WhatsApp também é bem complicado por vários motivos, né? Por vários motivos. Esse método aí costuma ser bem falho, pelo menos para quem quer cobrar mais. E aí a gente vai falar sobre o quê? A negligência com a negociação. Eu falo sobre negligência porque muitos profissionais, eles não veem a negociação com a mesma importância do projeto. Vários casos de escritórios que você vai ver que tem divisão de trabalhos. É muito difícil você ver um escritório de engenharia ou de arquitetura onde tenha um profissional ali responsável por gerir, por negociar, por fazer as propostas de orçamento. Por quê? Porque esse trabalho é como se ele fosse menor, né? O arquiteto ou engenheiro costuma considerar o seu serviço, que é o projeto de arquitetura e de engenharia, como a coisa mais importante do escritório. Não, isso aqui, lógico, é a nossa matéria-prima, né? O projeto, o serviço que a gente presta no final das contas é a nossa matéria-prima. Mas não adianta você ter a matéria-prima se você não consegue vender essa matéria-prima. Então, a negociação, ela não pode ser negligenciada. Eu vejo os maiores esforços para desenvolver projetos, né? Para oferecer projetos obviamente, após o contrato fechado, oferecer um bom serviço e tudo mais, mas não existe um esforço inicial, uma preparação para a negociação. Muitos profissionais nem se preparam, não fazem nenhum planejamento para negociar. Monta a proposta de honorários, vem com papel, chama o cliente, mostra a proposta de honorários e aquilo ali é a negociação dele. Não existe uma preparação. E é uma fase primordial da negociação, é a preparação, que é tudo que vem antes. Agora eu vou fazer outro teste com vocês. Rayane, solta aí o link, Rayane. Solta aí, DJ. Para o pessoal fazer o próximo teste. Agora. Também são 10 perguntinhas rápidas que eu quero analisar aqui com vocês. Tá aí no chat, gente. Para vocês verem a pontuação de vocês. Eu não estou conseguindo abrir aqui, mas vai rolar. E aí? Silêncio sepulcral. Vocês estão conseguindo acessar? O meu tá... Ah, agora foi. Eita. O que foi? As perguntas, é? As perguntas. Tem um andamento. É o quê? Esse eu tô ruim nesse. Essa daí já é mais complicada. Eu já tenho uma resposta aqui. Olha, 8, 7, 5, eita. Vocês estão recebendo a pontuação no finalzinho, quando termina? Sim. É legal isso. Rani, quando a gente trabalha em Revit, só com Revit, pode dizer que trabalha com metodologia BIM? Pode dizer que você já trabalha com metodologia BIM. Tá. Você já trabalha com alguma tecnologia BIM, né? 7, 3, 7. Ficou razoável. Tá no nível 2 ali das respostas. Eita, Nara. O meu foi, Rani? Chegou aqui. Gente, como eu fui ruim. Péssima, horrorosa. Mas vamos aprender agora, né? Tem 7 respostas aqui. Oi? Tô adorando, que tá abrindo muito a mente. Isso é coisa que a gente sempre fala. Você explica tanta coisa. Tem muita coisa legal aqui nessa... Mas a gente não... gente, mais respostas. Teve 7 respostas aqui.
Alguém não respondeu? Alguém saiu? Bom, vamos lá, né? Vamos ver os resultados aqui, né? Olha só, aí são as perguntas, né, que foram feitas. Por que essas perguntas? Vocês vão ver que no método, um ponto muito importante é o uso de recursos gráficos e comunicação visual na hora de negociar. Então, se você trabalha com serviços como de arquitetura e engenharia ou como design, que você tem uma criação, você precisa pelo menos ter um portfólio, né? Seja ele impresso ou online, você pode ter um portfólio abrir num tablet. Hoje, como a gente está numa onda muito mais tecnológica, abrir num tablet, mandar pelo celular, isso é muito importante. Ter um domínio próprio, fulanodetal.com, isso dá uma credibilidade, né? Hoje em dia, talvez a gente não sinta tanto essa necessidade, ou não acredito que ela exista, porque a gente tem muito essa coisa das redes sociais. Às vezes, o profissional ele não tem um site, ele só tem um Instagram, ou mesmo um Facebook, ou o LinkedIn, e o site é importante, não só para dar um profissionalismo, mas também porque você é localizado no Google pelo site. Então, quando você tem um site, você busca lá no Google arquitetos em Natal, engenheiros em Natal. Se você tem um site, se você posiciona bem o seu site, ele vai aparecer na primeira página do Google. E o lead do Google é um lead quente, a pessoa está interessada naquele serviço. É diferente de você estar lá no Instagram, no explorar e aparecer uma imagem de um projeto, e ninguém vai contratar você ali necessariamente porque está vendo suas publicações no Instagram. Mas quando ela procura no Google, ela está interessada em contratar. Então, site é importantíssimo para você se posicionar na busca do Google. Instagram movimentado e feed padronizado. Isso é bacana, porque como a gente trabalha com um serviço muito visual, é interessante você ter um feed padronizado, um feed bonitinho. Há controvérsias também em relação a isso. Há quem diga que é mais importante você gerar conteúdo do que ter um feed padronizado, mas isso depende da sua área, né? Também há controvérsias sobre arquitetura e engenharia, gerar conteúdo. Muitos consideram que você está dando dicas grátis, né? E isso é bem controverso também. A sua empresa possui uma identidade visual, isso é muito bacana também. Tudo isso são coisas, são pontos que vão dando credibilidade, que o seu cliente, quando vai te contratar, ele vê que você não é apenas, que você não é só um autônomo, e sim você tem uma visão de empresa, você tem uma responsabilidade com aquilo que você faz, com o serviço que você presta, né? Um e-mail e assinatura profissional, é bacana também, você envia um e-mail com assinaturazinha no final. Tecnologias atuais para visualização inteligente dos seus projetos. Bom, se você vai usar uma realidade virtual, uma realidade aumentada, a própria tecnologia BIM, né, que também tem a resposta, tem a pergunta aí no 9, né? Reuniões em um local próprio ou num coworking. Então, é bacana você ter um local que você recebe o seu cliente, porque também gera essa percepção de valor maior pelo cliente, né? Existe uma diferença entre você ter um local onde você recebe o seu cliente e você simplesmente marcar com o seu cliente num café ou marcar com o seu cliente na casa dele, sempre na casa dele. Enfim, é óbvio que vai ter cliente que vai preferir que você vá na casa dele, né? Mas você ter um local próprio faz toda a diferença. E aí a questão do BIM, e essa pergunta 10 é meio retórica, né? Vocês têm segurança para cobrar até 3 vezes mais? É só para saber se vocês se sentem seguros, né, em aumentar o valor que vocês cobram hoje. E a resposta, né, de 1 a 4, tá bem mal, né? Você ainda age como um profissional autônomo, é bem característico do profissional que se enxerga como eu e não como nós, como empresa, como escritório, né? E aí você pode utilizar essas perguntas aí como um checklist. Eu vou tentar responder a todas elas, né? A mesma para o nível 2 aí, de 5 a 8, né? Que você está melhor que a maioria. Mas você precisa criar um plano de ação para você poder montar esse checklist das perguntas aí. E, assim, são só 10 perguntas. Existem muito mais coisas, obviamente, mas é só para a gente fazer esse apanhado aqui na apresentação. E de 9 a 10, poxa, a pessoa que respondeu entre 9 e 10 já tem uma visão bem empreendedora do negócio, mas precisa também se manter sempre aprimorando, né? Já dizia o Anônimo, uma empresa que não está crescendo já está fadada
ao fracasso. Então, não existe essa coisa de se manter, né? Hoje em dia, você tem que estar sempre melhorando. E a gente vai voltar para aquele slidezinho do começo, né? Sobre o quanto cobrar e o como cobrar. E aí a gente vai começar a entender a diferença bem claramente, que quanto cobrar está relacionado a preço e como cobrar está relacionado a valor, né? E quando a gente diz qual é o valor do projeto, o cliente não quer saber o valor, ele está perguntando qual é o preço, né? Mas você tem uma oportunidade de falar sobre valor aí. Então, preço é o que o seu cliente paga e valor é o que ele leva. E aí eu gosto dessa frase de uma pensadora do século XXI, que é precificar é lidar com números e negociar é lidar com pessoas. Essa pensadora aí sou eu mesma, na verdade. E como mostrar valor para além de preço, né? E aí é onde eu montei essa metodologia chamada MOVA. De onde vem MOVA? É de ir para academia? Não. Vem de modelo visual argumentativo, que é uma metodologia de negociação em 5 passos, pautada no uso de recursos gráficos e de comunicação visual, mas argumentos técnicos, né? A gente tem aí os 5 passos, que é atrair, conhecer, encantar, convencer e cobrar. Cobrar, vejam que cobrar é o último passo, né? É o que normalmente as pessoas fazem primeiro, dar o preço. Cobrar é o último passo. Atrair é o primeiro, né? Já todos os teóricos aí da negociação, eles deixam muito claro, você precisa negociar, né? Quando você joga teu preço, você não está tendo nem mesmo a oportunidade de levar a outra parte para a mesa de negociação. E aí a gente faz aí uma espécie de resumo, né? Parece um quadro resumo do método, que é esse pré-contato, quando você vai atrair. Essa primeira reunião, vale salientar que não necessariamente precisa ser essa primeira ou segunda reunião, esses passos podem estar, inclusive, os passos de 2 a 5 podem estar numa reunião só. É possível você receber um cliente, já fazer todos esses passos e sair dali já passar o preço? É possível, mas aí você tem que ter um pouco de cautela em relação a essas adaptações. Bom, quais são os objetivos dessa metodologia? O primeiro deles é reter os clientes que já foram captados. A gente não está falando em captação de clientes, a gente está falando daquele cliente que chegou até você e te ligou, ou te mandou um e-mail, ou mandou um WhatsApp, né? O segundo objetivo, sentir-se seguro para cobrar até 3 vezes mais. E o outro objetivo, cobrar valores mais justos do que os praticados pelo mercado, porque a gente sabe que o valor que está sendo praticado pelo mercado está ficando cada vez mais difícil, né, de trabalhar com valores de mercado. Bom, se você encarar esse método como um jogo, você vai entender que você precisa cumprir etapas, né? Então, vamos lá. O primeiro momento, ou o primeiro passo, é você atrair. Quando aquele cliente faz o contato com você, você tem um contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, ainda tem isso agora, direct no Instagram, telefone e e-mail, né? E aí o cliente liga e pergunta, quanto é que você está cobrando metro quadrado? Pelo menos é a pergunta clássica, né? Então, eu queria uma dica. Então, eu vou começar a obra segunda, que o pedreiro vai começar aqui segunda, eu estou precisando de um projeto. Então, tem muitas anedotas, né? De como o cliente chega até a gente. Então, esse momento é um momento que você tem a oportunidade de atrair o cliente para a primeira reunião. Atrair ele para você negociar, né? Se você só entregar o seu orçamento, você não está nem tendo a oportunidade de falar de você, do seu trabalho, de como você atua, da sua experiência, dos seus anos de experiência quando você tem, ou das tecnologias que você usa. Então, você precisa fazer você precisa utilizar essa oportunidade para trazer ele para negociar. E aí eu digo atrair com genuína preocupação. O que é isso? Muitas vezes o cliente é leigo, né? A maioria dos clientes é leiga. Ele não sabe o perigo, por exemplo, de não contratar um profissional, e especialmente para projetos de pequeno porte, né? A gente vê muito autoconstrução. E quando você atrai o cliente com genuína preocupação, ou seja, olha, não é bem assim, você tem que ter cuidado, não pode simplesmente fazer uma obra sem projeto, você corre o risco de desperdiçar, gastar muito mais do que você iria gastar. Então,
atraia com genuína preocupação. Fale para ele que é importante se reunir com você, para você explicar como que se trabalha, como é que é um projeto, a importância do projeto. E aí a gente vai para momentos 2 e 3. Conhecer e encantar. No momento de conhecer, você vai captar informações, né? Essas informações, você vai captar informações para fazer sua proposta de honorários, então são informações mais técnicas, né? Ambientes que vai ser, como é que vai ser o projeto, fazer o programa de necessidades, enfim. E você também pode captar outras informações mais subjetivas, né? Se é um grupo, quem é que toma as decisões? Se é um casal, quem é que você acha que vai dar a palavra final, né? Se é sei lá, uma dupla de sócios ou sócias, quem é que vai decidir, né? Você tem que ter um pouquinho de psicologia aí nesse momento e captar essas informações subjetivas do cliente, né? Se ele já passou por alguma experiência mal sucedida com outro profissional, se ele sabe como funciona um projeto, às vezes você recebe um cliente que já fez projetos com vários outros arquitetos e engenheiros e já tem muita noção. Às vezes não, às vezes é um cliente que chegou completamente leigo para você e você tem que educar esse cliente. Então, conhecer não é só captar informações técnicas para você fazer seus honorários o mais corretamente possível, mas também captar informações subjetivas do cliente que vão lhe ajudar a negociar. Além disso, obviamente, essas informações técnicas você tem que ter um checklist para perguntar para o seu cliente, para quê? Para que você possa fazer os seus honorários, a sua proposta, o mais precisa possível. E também, obviamente, quando for apresentar para ele, você poder argumentar em cima daquela necessidade dele, né? E aí, o passo 3, que é encantar, eu acho que eu vou passar aqui mais... certo. Que é o passo de encantar, que é quando você vai mostrar o seu trabalho e apresentar como é a sua forma de trabalho, né? Projetos que você já fez, soluções que você já deu para problemas que surgiram, enfim. Falar sobre a sua experiência, mostrar o seu portfólio. Então, esse momento, essa primeira reunião, né, que tem o momento de conhecer e de encantar, você tem que fazer o cliente virar seu fã. Ele tem que sair seu fã. É como um namoro. Ninguém chama para jantar e naquele jantar ali já quer casar, né? Você vai conquistando a pessoa. Então, esse momento é o seu momento de conquistar. E você se apresentar como o melhor profissional da cidade, né? Apresente-se como o melhor profissional da cidade. E aí vamos para os momentos 4 e 5, que é convencer e cobrar. Vejam, depois que você conheceu, que você tem todo o subsídio para fazer sua proposta de honorários, que você já captou as subjetividades do seu cliente para negociar melhor com ele, você agora vai convencer o seu cliente a te contratar, certo? Como? Você vai mostrar argumentação técnica, você vai mostrar um projeto, vai mostrar como é que você trabalha, e não é exatamente como o encantar. O encantar, ele vai mais para um encantamento visual, né? Você vai ter um portfólio com imagens bem feitas, fotografias bem feitas, um portfólio com cores, né? Porque a gente tem esse encanto das cores. Isso também, obviamente, depende muito do seu estilo de projeto. Isso estou relacionando mais com arquitetura, mas até mesmo para engenharia. Você vai fazer um projeto, às vezes o seu cliente não entende nada do que você está mostrando ali. Quando eu falo sobre utilizar tecnologias de representação, eu também estou me referindo a você apresentar um projeto até mesmo de engenharia com a representação que o seu cliente entenda. E a gente sabe que hoje a tecnologia BIM, ela favorece o seu cliente entender melhor um projeto, né? Mesmo ele sendo uma estrutura ou sendo uma instalação hidrossanitária. E aí você tem essa oportunidade de apresentar argumentos técnicos, né? E você mostrar profissionalismo, mostrar um projeto, como é que você entrega. E isso também inclui o projeto exemplo, né? Que eu vou falar aqui sobre o PEP. O que é o PEP? Não é o seu cãozinho ou o seu gatinho. É o projeto exemplo para expor. Ou somente projeto exemplo. O que é o projeto exemplo? É você ter aquele projeto que você fez para um determinado cliente, o mais completo possível, que você tem orgulho
daquele projeto, transformar ele numa parte do seu portfólio, né? E apresentar para o seu cliente, olha, é assim que eu entrego o meu projeto. E eu vejo muitas iniciativas interessantes de alguns escritórios, como fazer uma embalagem bacana, uma caixinha, um saquinho personalizado, uma canetinha, entrega para o cliente. Gente, isso faz toda a diferença. A gente pensa que não, mas a embalagem é importante também, né? O PEP, ele é composto de duas partes principais, digamos assim, que é o conteúdo e a embalagem. Então, o conteúdo é a informação que você está dando para o seu cliente ali, né? Um projeto completo, com os dados, para você mostrar para ele, dizer, olha, isso aqui, se não tiver no projeto, chega lá na obra, o pedreiro não sabe fazer. Aí fica aperreando o arquiteto, fica aperreando você, fica demorando na obra. Então, tudo que você puder mostrar para o seu cliente de informação que você oferece, né? Porque o serviço de arquitetura e engenharia é o conhecimento, é a informação, não é aquele papel ali. O papel é o de menos. O importante é a informação que tem naquele papel. E o PEP é um documento também, até mesmo para ele levar para um construtor. Então, se você tem um projeto como esse, você mostra para o seu cliente muito mais profissionalismo. Então, não perca a oportunidade de mostrar para o seu cliente como é que você trabalha. E aí vem o momento de convencer, né, que você tem que também ter domínio sobre o escopo do seu serviço. É bem interessante quando você apresenta para o seu cliente na negociação também um escopo de projeto, né, os entregáveis, o que você vai entregar. Então, tem cliente que não faz a menor ideia do que é o serviço de projeto, não faz a menor ideia do que você vai entregar. Então, você tem que mostrar para ele, olha, eu entrego tais e tais plantas, tais e tais impressos, eu vou entregar para você tantos QR codes para realidade aumentada, eu vou entregar para você tantas imagens renderizadas, um vídeo de 30 segundos, enfim. O que é que você entrega? Você tem que colocar no seu escopo, você tem que justificar o preço que você está cobrando, né? E tem que mostrar para ele o que você vai entregar. Não adianta você chegar para ele com um orçamento e ele vai querer saber, mas assim, mas isso aqui vai ser o quê? O que eu vou receber? Né? O cliente quer saber também o produto final, o que ele vai receber. E na parte de cobrar, que é o último momento, né? É quando você vai finalmente apresentar o preço. Né? Então, até aqui você ainda nem disse o preço que você ia cobrar. O cliente está super ansioso, obviamente, mas é importante você ter esse momento, esse passo a passo inicial, que pode ser rápido, né? Como eu falei, você pode adaptar, você pode fazer tudo isso numa reunião só, e trechos curtos da reunião, 20 minutos para cada, 10 minutos para cada, mas siga essa ordem, porque aí você está dando respaldo, subsídio para quando você chegar e mostrar o preço. Vale salientar que, inclusive, algumas pessoas usam uma técnica bem peculiar de fazer o cliente achar que você vai cobrar mais, né? Jogar preços, tipo, vamos supor que você vai fazer um projeto e você vai cobrar 20 mil reais. Joga sem querer, assim, durante a negociação. Então, os projetos normalmente, assim, custam 50 mil, 60 mil reais. E aí o cliente já, eita, será que ele vai me cobrar isso? E aí, no final, você dá uma proposta de 20 mil reais. Então, você vai preparando seu cliente para um valor muito mais alto. No final, a sua proposta nem é aquilo que você estava criando. São algumas técnicas, né? Alguns gatilhos que você pode usar. Para quem gosta dessa área, né, que são técnicas de negociação, você pode procurar mais sobre gatilhos mentais, e isso é um gatilho bem interessante, que é você criar esses momentinhos de antecipar, mas chegar para ele e dar tipo um alívio, sabe? Quando o cliente tem aquele alívio, pensei que era 60 mil, ó. E, enfim, se você já tivesse dado o preço inicial, né, na negociação a gente chama de âncora, esse preço psicológico inicial que você joga para o cliente, você não vai dizer que vai cobrar isso, né? Você diz, mas um projeto assim, nesses termos, com esses entregáveis, costuma ser na faixa de 60 mil. Obviamente que você vai procurar algum parâmetro para dar esse preço, essa âncora inicial. Bom, e como qualquer jogo, né, há sempre a possibilidade de você perder. Não quer dizer que só porque você vai fazer todo esse passo a passo, você vai botar 3 vezes mais no seu projeto e amanhã você já vai estar cobrando. Então, você tem que estar preparado para
ter uma frustração. Mas, se você tem técnicas e estratégias adequadas, você aumenta as suas chances de ganhar. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, né, pensando no todo, né, a postura de autovalorização, ela contribui para toda a classe de maneira cíclica. Então, quando você valoriza o seu trabalho, começa a cobrar um valor mais alto, aquele valor de mercado, né, que eu falei no início, ele começa a elevar, o nível se eleva. Eu me lembro de um projeto que eu fiz, uma proposta que eu fiz uma vez, que eu não fechei, que era um projeto, eu não me lembro exatamente o que era, mas os preços foram 3 mil, o meu foi 12 mil, e um outro escritório cobrou 8 mil. O cliente fechou com o de 8 mil, não fechou comigo, mas ele também não fechou com aquele de 3 mil. Então, o nível, né, o nível começou a se elevar, porque eu arrisquei, né, fui o bode expiatório da história, mas elevou o nível do cliente. Então, ele viu aquele outro escritório que cobrava bem menos, mas ele notou a diferença, então ele foi educado, né? A gente criou uma educação para esse cliente. E um dia isso acaba voltando, como o contrário também, né? Eu gosto de dar o exemplo do pedreiro. Eu acho muito interessante os pedreiros. O pedreiro ficou sabendo que um outro pedreiro está cobrando R$ 200 a diária, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, então vou cobrar R$ 200 também, né? Vou cobrar mais. Fulaninho aumentou para 220, ele vai fazer o quê? Eu vou cobrar 220 também, olha. Fulano está cobrando 220, eu vou cobrar 220 também. E aí, quando você vai ver na arquitetura e na engenharia, é muito comum o contrário. Eita, fulano está cobrando R$ 300, eu vou cobrar 250 para poder fechar. Eita, fulano baixou para 250, vou baixar para 200 para eu poder fechar. Então, assim, existe muito isso na nossa classe, né? De você baixar o preço para fechar. E eu acho bacana o exemplo do pedreiro, porque eles vão subir. Bom, e para a gente finalizar, né? O que você vai precisar, fazendo um resumão aqui da apresentação, né? Entender a diferença entre preço e valor, né? E ampliar a sua compreensão sobre negociação. Eu vou mostrar aqui dois livros que eu gosto bastante. E o outro ponto, desenvolver um plano de metas para criar um arsenal de recursos gráficos e argumentos. Então, você tem que parar, vou fazer meu portfólio, vou fazer meu site, dá trabalho? Tá, mas a gente tem que investir também nesse setor do nosso escritório, né? O setor de negociação. Mesmo que esse setor seja você mesmo. Entender que negociar não é um talento nato, exige técnicas e dedicação. Então, gente, acho que falei bastante, não sei. Queria agradecer novamente os apoios, né? O BIM para Negócios, a Quatri, e a Engie Conte Soluções, que estão apoiando aqui essas tiragens desse livro impresso. Eu vou sair aqui para a gente passar para as dúvidas. Eu queria agradecer, Rani, pelo seu tempo, né? Pela sua disponibilidade, em nome do CIA Hub. Muito bacana, muito legal. Eu já estava há um tempo curiosa para saber mais sobre o seu livro, né? E muito interessante. Você falou tudo assim, e é um assunto que a gente sempre conversa, a gente sente, a gente sabe que o mercado está assim. A gente fala em valorizar a classe, mas a gente acaba ficando ali naquele jogo, às vezes porque precisa, né? Então, é difícil, mas se todo mundo pensar igual, a gente valoriza a classe, né? E é para ser assim, a verdade é para ser assim. Tem perguntas? Pessoal, quem tiver pergunta aí, vai colocando aí no chat, certo? Que eu vou fazer. Eu queria até propor, já que às vezes, olha aí, Miras, às vezes a pessoa tem se acanha de perguntar se quiser fazer alguma, como é que eu posso dizer? Alguma contribuição, né? Diga, Miras. Pode liberar o microfone. Libera aí o microfone. Estão me escutando ou tá um eco aí? Como é que tá? Tá escutando, normal. Rani, muito boa a sua palestra. Eu entrei, era 7h20. Começou de que hora? De 7, foi? 7h05. 7h03. 7h03. Rani, eu concordo com tudo que você falou, assim, e adorei. Eu quero para ter escutado isso antes dessa sua palestra. Mas eu queria perguntar a você, assim, por exemplo, na classe de projetos, realmente existe essa questão
fulaninha tá cobrando 6, eu vou cobrar 5 para pegar o projeto. Realmente tem essa depreciação do preço, né, para às vezes pegar o cliente e tal. Assim, você como projetista também, o que é que você acha que pode chegar um dia a girar essa chave, assim, pra gente trabalhar igual o pedreiro? Fulaninho tá cobrando 200, eu vou cobrar 200 também. Você acha que... Eu vi sua opinião com relação a isso. Eu acho que um ponto importante para virar a chave é o profissional saber o mínimo que ele pode cobrar. Isso é um ponto importante. Existe um conceito na negociação chamado zona de acordo possível. Você tem o valor que você cobra, que é aquele que você um pouco mais do que o que você gostaria de receber, porque você sempre tem que deixar uma gordurinha, né, para negociar. E existe o mínimo que você vai cobrar. Você já tem que chegar na negociação sabendo disso. Se você chega na negociação disposto a aceitar qualquer coisa, nunca vai virar essa chave, né? E qual é esse mínimo? Esse mínimo parte de vários cálculos. Como eu falei, não sei se você chegou a pegar a primeira enquete sobre despesas, custos, lucro desejável, etc., né? Para você chegar ao seu mínimo, fazer um plano de metas anual, para eu faturar X por mês, eu preciso de tantos projetos. Eu tenho um plano de metas e eu tenho um mínimo que eu posso cobrar. E aí você começa a virar essa chave no momento que você não aceita. Tipo, você tem que ter meio que uma certa, como é que eu posso dizer, um certo orgulho. Não, isso é um orgulho racional, né? Não, esse valor aqui não paga minhas contas. Porque de fato é. De fato, os profissionais não estão, muitas vezes, nem conseguindo pagar suas contas. Eu escutei de colegas arquitetos que têm dificuldade de pagar as contas. Isso é triste, né, a gente escutar. Mas eu acho que um ponto que faria virar a chave é isso. Conhecimento sobre a realidade financeira da sua empresa e conhecimento, chegar na negociação com sua zona de acordo possível definida. Eu vou aceitar até aqui. Pronto. É isso que... um pouquinho a menos, beleza, você ainda aceita. Não, concordo. Eu já tô... Pode continuar? Pode falar, pode. Se Não, alguém quiser seguinte, falar também. eu já tenho 2014, tenho 7 anos de empresa. E assim, realmente existe hoje um nicho de clientes que é aquele cliente que ele realmente ele nem sabe o que está comprando, né? Principalmente quando parte para a parte de engenharia, né? Isso. Ele paga por o mestre, ele pediu, ou então porque o construtor vê a necessidade. Então você tem um cliente que às vezes ele não sabe nem o que está comprando, ele nem abre as pranchas, ele nem vê nada, né? E aí, assim, para esse tipo de cliente hoje, ele faz uma seleção no mercado e pega realmente o menor preço e vai, né? Assim. E aí você tem hoje escritórios que têm despesas fixas, né? Como você também que tem softwares licenciados, né? Que tem uns custos mensais. Como você também tem pessoas que têm softwares craqueados, que não tem um escritório fixo, que trabalham em casa e tal. Então, assim, às vezes eu fico nesse tipo de cliente, eu sinto essa dificuldade na negociação. Agora, quando você parte já para um cliente que é pessoa jurídica, que ele quer ver se você é PJ também, aí você consegue trabalhar nessa filosofia, sabe? Eu concordo com o que você falou, mas só para esse primeiro tipo de cliente que eu sinto uma certa dificuldade nas negociações, né? É verdade. Existem vários tipos de clientes. Existe aquele cliente que não quer saber, ele quer o menor preço. Ele nunca vai entender o que é o serviço de projeto. E existe aquele cliente que você pode educar, que você pode mostrar para ele o que é o serviço, colocar também, às vezes, um pouquinho até de medo, né? No bom sentido. Mostrar os perigos de contratar um mau profissional. Hoje eu não digo nem de não contratar, hoje eu digo os perigos até de contratar um mau profissional, porque, infelizmente, existem muitos profissionais ruins, né? Profissionais que têm um nível de projeto ruim, um nível de documentação ruim, que não entregam documentações, um nível de assessoria ruim, não tem visitas técnicas, não dão suporte para o cliente. Então, assim, mostrar os diferentes profissionais também para o cliente, né? Obviamente, até no limite da ética, né? Anny, você acha que isso é uma mudança cultural? O maior desafio é a mudança cultural entre os clientes
os profissionais, assim, eu sei que tem que partir, isso devia partir dos profissionais, né? E educar, a questão de educar o cliente. Hum. Mas Olha, sempre tem aquele cliente que acha que entende de engenharia, que acha que não precisa de engenheiro, que é uma obra pequena, é só com pedreiro. Entendeu? Isso a gente escuta direto, né? é, E principalmente a parte da engenharia, ela é mais, vou usar o termo aqui, desculpa, prostituída do que a arquitetura em si. Eu acho, porque o pessoal não entende, mas acha que entende, que resolve só com pedreiro, é pior. Então, eu não sei o vixe, que é que você acha complicado. sobre Eu acho que é muito difícil partir do cliente. É muito difícil. A gente, como cliente, também, nem sempre nós somos bons clientes, né? Já parou para pensar? isso. Nós também não somos bons clientes para outros serviços, né? Você vai procurar um serviço de sei lá, design gráfico. Será que você é um bom cliente para design gráfico? Será que você vai pagar um designer formado? Ou a gente vai contratar um menino ali da gráfica? Então, assim, o cliente, ele não vai ser a virada da chave. Eu acho que não parte muito do cliente, não. Parte do profissional criar esses mecanismos de educação do cliente. É, só um complemento. Eu também, às vezes eu fico me questionando com outros projetistas o que é que a gente pode fazer para mudar essa visão, porque se você pegar toda a cadeia do início do projeto, a fase mais importante é a nossa, né? Então, assim, Sim, você tem que ter a fase inicial, que é do conceito. Então, toda obra vai se basear na documentação que você levantou, que você estudou. E às vezes sim, as pessoas não percebem a importância disso, né? Então, realmente existe um grande valor no projeto, um grande valor. Existe o grande valor do projeto. No entanto, às vezes a precificação é a mínima, né? Assim, às vezes é menos de 1% do valor da obra você cobra por isso. projeto, situações, né? Então, aí, assim, eu tava pensando já em criar mesas redondas, né? Chamar vários projetistas para conversar, para discutir, para realmente a gente ver como vira essa chave, porque do jeito que está hoje realmente é muito complicado, assim, muito complicado quando você pega esse primeiro nicho de cliente que ele não sabe nem o que está comprando às vezes, né? É Isso aí. verdade. Eu acho que também uma coisa que eu noto muito, eu não sei se como é que está hoje a realidade de vocês, na bolha de vocês, mas eu sinto que os profissionais eles têm um certo sigilo em relação a dizer os seus honorários, né? Isso prejudica porque a gente não tem uma noção da realidade e não consegue nem chegar para a pessoa e dizer, rapaz, você está cobrando pouco, vamos. E às vezes você não quer chegar para a pessoa e dizer isso porque pode parecer ofensivo. Então, falar de precificação deveria ser algo mais natural, né? A gente não precisaria pisar em ovos. A gente hoje pisa em ovos quando vai falar sobre precificação. Você tem medo de perguntar quanto a pessoa está cobrando, a pessoa tem medo de falar e fica naquela, digo que cobrei isso, digo que não cobrei. Então, eu acho que a gente tem que naturalizar essa troca de informações, tornar isso algo mais de conhecimento de todos e também existir uma referência, porque se a gente não tem uma referência, a gente não sabe o que é pouco ou o que é muito, né? Por isso a importância dos profissionais conhecerem referências. Se vai ser hora técnica, se vai ser a tabela do CAL, se vai ser sua própria tabela que você fez, se vai ser por CUB, se vai ser por preço fixo, enfim. Referências são muito importantes, até para a gente poder saber como é que está o mercado, né? E, assim, a gente não pode querer que um profissional que não tem um escritório cobre, vai lá na tabela do CAL e consiga pegar aquele preço e cobrar aquilo. Enquanto que um que está há 10 anos no mercado, com uma equipe bem maior, com muito mais experiência, vai entregar um projeto de qualidade melhor, cobra o mesmo valor. A gente tem que entender que são realidades diferentes. E os clientes também são diferentes, né? É, isso mesmo. É. Pois é, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Eu não, eu sou conversador que sou, mas eu queria elogiar, Ana, Se muito boa. deixar. Ah, E acho obrigada, que Mendes. Fico muito feliz com o seu feedback.
a gente poderia marcar lá no Espaço BIM outra também, pessoalmente, após a pandemia aí, para discutir mais sobre isso, né? E realmente essa proposta de fazer mesa redonda, de chamar outros projetistas, de ver cenário, falar de preço, né? Eu lembro que a gente fez um evento que era para falar sobre precificação de projeto e era um silêncio, ninguém gosta de compartilhar nada e tal. Mas eu acho que isso tem que ser falado realmente e mostrar a importância do profissional como um todo, né? Acho que tem que rolar um segundo café com BIM sobre esse assunto, né? Porque se a gente acha difícil precificar projeto, simplesmente projetos, imagina serviços em BIM que é um serviço com diferencial, mas o cliente ainda não entende isso e acaba que quando a gente coloca um preço diferenciado. Eu já tive cliente que perguntou se a gente tem que trabalhar com BIM, a gente mostrou lá um 3D, um negócio bem legal. Aí o cliente falou, entrega em DWG. Entrega do mesmo jeito, e a gente entrega até mais rápido e tal. Só que assim, o cliente não quer saber, tem cliente que não quer saber, entendeu? Por mais que você argumente, então o serviço em BIM é aquilo, né? Para você, a gente fica caindo na graça do mercado, porque é o que está tendo agora. Eu pelo menos não consegui ainda. Eu consegui cobrar o mesmo valor tendo esse diferencial. Isso aí a gente consegue, realmente, mostrando o mesmo valor que você diz em relação a quê? O quê? Preço do mercado, o valor do mercado. A gente consegue fechar porque ele vê que o nosso processo é diferente, né? Tá um ruidinho no microfone. Mas assim, o pessoal ainda não conhece, então a gente mesmo levando esse conhecimento, como eles estão acostumados a receber daquela forma no papel, no DWG. A prefeitura pede DWG 2004. Eu já salvei do REF para 2004, foi todo bagunçado, a conta da cidade pouco. Então, assim, para eles não interessa, entendeu? Às vezes não interessa esse tipo de diferencial. Olha, o cliente ruim sempre vai existir, né? Esse cliente que tá... Desliga aí o microfone, Ryan, tá chiando aqui. Rapidinho. O cliente que está só preocupado com o preço, ele sempre vai existir. Eita. Eu acho que o microfone de Guilherme que tá ligado. Guilherme, eu acho. Peraí. Foi mal, desculpa, hein? Foi mal, Rayane. O cliente ruim, esse cliente que só quer preço, às vezes até tá procurando um projeto, não é nem porque quer um diferencial, ele tem uma necessidade. Às vezes é um levantamento para legalizar, enfim. Não é uma busca por um sonho, como é muito caso da arquitetura, né? Que tem a busca do sonho e tal. E o cliente de situações como, por exemplo, combate a incêndio, que ele precisa fazer, ele não tem escolha, né? Às vezes tem um cliente que ele quer fazer um projeto, mas ele também não está pouco se importando se vai ser o melhor projeto do mundo, ele precisa do básico. Então, esse cliente sempre vai existir, né? E sempre vai existir profissionais para esses clientes. Eu acho que também existe um momento de virar a sua chave para você mesmo. Que, qual é o cliente que eu quero? Né? Qual é o cliente que eu vou atrair? Então, se você continuar fazendo sua negociação com papel, apresentando um papel ou mandando por e-mail e sem se preparar para a negociação, você vai ficar fadado a ter sempre os mesmos clientes. Aquele cliente que não quer saber da qualidade. Então, o cliente que procura qualidade, ele vai identificar a qualidade no seu trabalho se você apresentar assim. Então, tudo isso é técnica de negociação. Também é apresentar para ele uma qualidade melhor. Show. Muito bom. Veja aí, a galera está agradecendo aí a palestra. Que bom, gente. Rani. Gostou? Oi, Nara. Parabéns, adorei a integração dos formulários, achei super bacana. Legal, obrigada, gente. Eu achei que eu ia pegar uns gráficos, mas ele não gerou os gráficos aqui não no final. Gerou assim, você tem um portfólio impresso online, metade respondeu sim, metade respondeu não.
tem domínio próprio, site, ó. Uma pessoa só tem. Tem Instagram, a maioria tem, ó. Aí, sua empresa possui identidade visual? A maioria possui. E-mail e assinatura, sim. Teve um aqui que todo mundo fez, né? Faz reuniões em um local próprio ou no coworking. Checklist de escopo de serviços. Então, a pior aqui foi segurança para cobrar três vezes mais, 0. O pior aqui foi site. A gente pensa que não faz diferença, mas faz muita diferença. Depois, vocês, por curiosidade, coloquem no Google lá, arquiteto ou engenheiro Natal, e vejam os primeiros resultados. Vejam quem são os profissionais que estão investindo em SEO, né, que é Search Engine Optimization, né? Guilherme, fica a dica aí para o próximo Guilherme Observa. é dessa área. Já para a gente sobre isso aí. Você tem que... Pode deixar, vou trazer um cara bom para falar sobre isso aí, viu? Tem um cara lá no cowork que ele trabalha só com isso, ele é muito bom, que é o Fábio. Muito bom. E aí vocês descubram lá o que aparece no Google. Procura curso de Revit Natal, para você ver o que aparece no Google. A gente otimizou nosso site para ser a primeira, acho que se não a primeira, a segunda orgânica. Né? Porque tem uns anúncios também, e aí fica complicado, porque aí você tem que investir uma nota e... Enfim. Mas sabe, anúncio não me atrai. Eu sempre passo o anúncio e vou para a primeira coisa que aparece depois do primeiro orgânico, né? Isso mudou muito depois que o Google deixou mais sutil o anúncio. Antes era muito mais explícito, e aí eu me lembro de uma estatística que eu tinha visto que 96% das pessoas clicavam no primeiro orgânico, enquanto que só 4% clicavam no anúncio. Então, eu não sei, depois que o Google mudou a interface lá dos anúncios, porque hoje está bem mais amigável, bem mais sutil, você às vezes nem percebe que clicou no anúncio, né? Eu não sei se Guilherme concorda comigo, mas o orgânico não é tão difícil, não, de chegar no orgânico, não. Blog ajuda muito quando você escreve blog. Depende muito do mercado, né? Se for um mercado poucas pessoas fazem, é mais tranquilo, mas... Arquiteto tem pouquíssimo. Mas se você entra por exemplo, venda de curso online, como faz esse curso online? Aí, boa sorte. Aí realmente... Pesquisar, né, Guilherme? Você tem como saber as palavras-chave. Exato. Mas vamos ciência, preparar, né? Sim, esse Meeting Server aí falando sobre isso, vai ser legal. É uma ciência, né? É uma ciência. Sim. Pois é. Fala, Guilherme. Rani, obrigado aí, viu? Queria agradecer obrigada a você, demais de coração. Espero que você tenha gostado. A gente vai estar editando aí para estar no YouTube. Então, para quem chegou depois, para quem não assistiu, para estar compartilhando, acho que essa é a principal vantagem de a gente estar fazendo esse formato, é que não se perde o conteúdo. Então, a gente tem conteúdos atemporais para a gente estar consumindo aí. Massa, muito bom, gente. Agradeço. Só para vocês, para mostrar aqui, né? Tem bem mais coisa no livro. Não, é impossível esgotar esse assunto em 1 hora. É muita coisa. E se vocês quiserem também se aprofundar mais sobre negociação, eu acho que vale a pena demais. Eu gosto muito desse livro aqui, que eu falei dele, que é do Eugênio do Carvalhal, ó. Esse aqui, dá para ver aí? Dá. Fortalecendo o processo. É bem bacana porque, assim, não é óbvio, não é só focado em venda, ele é focado em você criar uma relação de confiança com a pessoa que você está negociando. E eu acho que a gente tem que também beber de outras fontes, sabe? Se a gente fica só no nosso mundo de aprender sobre arquitetura e engenharia, a gente vai só ser arquiteto e engenheiro e não vai ser negociador. Não é isso? Então, é isso, galera. Então, valeu, galera. A todos. Fiquem ligados aí nos próximos, né? Lá no Instagram do Ciarrobo. Só errando, ó, chamei a atenção. Só nós dois com a cervejinha aqui. Hermidas, cadê Hermidas? Já foi? Hermidas já foi. Ele gosta Então, gente, foi um prazer revê-los, vi aqui os conhecidos. Obrigada por todos. Então, pessoal, obrigadão, hein, todo mundo. Obrigada, uma boa gente. noite aí, Tchau. bom final de semana. Tchau. 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 Obrigada, Rani. Obrigada.